Eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, digno e majestoso, és o Senhor. vem com tua presença. Com tua Levanta tuas mãos, presença, clame pela presença dele. envolve minha vida, faz transbordar. Declare, tu me trouxeste, tu me trouxeste nesse lugar, a ti me entrego e vem Deus, vem transformar. Tu és Emmanuel, és presente aqui, Senhor. Diga, és presente aqui, Senhor. Erga a tua voz e proclame. Tu és Emmanuel, és presente aqui, Senhor. Presente aqui. És presente aqui, Senhor. Santo, Todo-Poderoso, digno e majestoso, és o Senhor. com tua presença.
Tu és. Tu és, siga. Tu és, Senhor. Tu és presente aqui, Senhor. Tu és. Aleluia. Te bendizemos nessa noite, Jesus. Digam todos: Espírito Santo, faz da minha vida o lugar da tua morada. Diga: leva-me cada vez mais, Deus, a amar a tua presença, a presença do teu Filho Jesus e a presença do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar e abra a Bíblia esta noite em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 34. Sábado que vem nós temos uma reunião muito especial aqui. Vai ser uma noite de milagres. Pastor Isaías vai estar aqui ministrando. Traga os enfermos, amém? Traga as pessoas com necessidades, com desafios. Quantos creem que o Evangelho é o poder de Deus? Amém? Estamos aqui porque o Evangelho é o poder de Deus. E queremos gerar essa oportunidade para sábado que vem, então, as pessoas estarem aqui recebendo de Deus cada vez mais. Marcos capítulo 15, verso 34, um texto muito importante dentro da passagem que fala da morte do nosso Senhor. É interessante esse texto. Vamos ler todos ele com dedicação e com atenção no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. A hora nona clamou Jesus em alta voz e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, digam todos, Deus meu, por que me desamparaste? Gostaria junto contigo nesta noite, nesse mês de agosto, que Deus já tem nos abençoado, falar sobre a importância e um tema tão esquecido às vezes pela igreja, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus e a presença de Jesus em nossas vidas. É tão lindo quando alguém hospeda uma outra pessoa e faz de tudo para que aquela pessoa que está sendo hospedada venha se sentir bem, né? E eu acho que é muito interessante também nós entendermos nesses dias que o Espírito Santo, ele quer se sentir bem em nós, na vida da igreja, na reunião, nas nossas casas. Deus quer se sentir bem. Jesus quer se sentir bem. E nós devemos aprender a sermos bons anfitriões e saber hospedar, fazer eles se sentirem bem nas nossas vidas. E esta palavra Jesus falou na cruz. Clamou Jesus em alta voz, né? E é interessante que nesse momento, quando ele estava na cruz, eu acho incrível porque está aqui no original, né? Porque é muito difícil, talvez, foi muito difícil para quem fez a tradução da Bíblia, traduzir realmente o que ele estava querendo dizer, mas nós temos aqui na nossa versão
que a tradução diz, quer dizer, nesse momento, quando Cristo clamou, né, a hora nona, Deus meu, por que tu estás me deixando? Por que a tua presença está indo de mim? É difícil para nós, nesse momento da vida de Jesus, nós entendemos completamente esse diálogo entre ele e o Pai. Mas, sem dúvida alguma, nós podemos dizer isso. Foi um momento em que Jesus se sentiu abandonado pelo Pai e pelo Espírito Santo pela primeira vez na vida dele. Pela primeira vez na vida dele, ele sentiu que eles estavam deixando ele. E ele estava ficando sozinho naquela cruz, abandonado, em certo sentido. O Pai, por causa que naquele momento ele estava assumindo o pecado de toda a humanidade, por causa dos meus pecados, dos teus pecados, o Pai deixa ele. E os nossos tradutores botaram, Deus meu, Deus meu. E diz a Bíblia que ele falou isso em alta voz. Não há como realmente conseguirmos entender, mas podemos aprender que naquele momento ele estava sentindo que o Espírito Santo e Deus estavam deixando ele. A falta da presença de Deus e do Espírito Santo levou ele a dizer, por que me desamparaste? O que foi que matou Jesus? Foram os judeus? Foram os nossos pecados? Foi o sofrimento que ele teve naquela cruz? Foi o sangue que ele verteu? O que realmente levou Jesus a morrer? Foram os soldados romanos? Podemos dizer que em certo sentido sim, mas podemos ir mais longe em cima desta declaração de Jesus. O que matou Jesus não foi a falta de sangue, não foi o sangue em excesso que ele derramou naquela cruz, não foi, mas duas coisas. Ao ler esse texto, junto com João 6,63, tem uma lição para nós aqui. Estamos falando de sabermos deixar o Espírito Santo, Deus e Jesus à vontade em nós. João capítulo 6, verso 63 diz assim, digam todos, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Digam bem forte, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A primeira coisa, ao ler esses dois textos, tanto Marcos como João, é que enquanto Jesus não parasse de falar, ele não poderia morrer. Porque a palavra dele é vida. Olha que interessante isso. Enquanto ele não pudesse deixar de falar, havia muito poder nas suas palavras. E este poder é um poder que traz vida. O Espírito vivifica. A carne para nada aproveita, mas as palavras de Jesus são vida. E naquele momento, quando ele estava morrendo, ele até proferiu palavras de vida para um dos bandidos, ladrões que estava do lado dele. Enquanto a boca de Jesus continuasse falando, haveria vida, porque ele estava no início de tudo, não havia maneira da morte vencer as palavras de Jesus. A única maneira que ele poderia morrer é se ele cessasse de falar.
enquanto ele estivesse conversando, mesmo com aqueles ladrões ao seu lado, a morte não poderia atingi-lo. Enquanto ele estivesse conversando com o Pai, a morte não podia tocar ele, porque as suas palavras eram o próprio Deus. E a segunda coisa, Jesus não podia morrer enquanto a presença do Pai e do Espírito Santo não abandonasse ele. Enquanto a presença de Deus e do Espírito estivesse com ele, ele não ia morrer. Por isso ele disse: Deus meu, por que tu me estás me deixando? Não é o sangue que eu estou vertendo, não é o sofrimento que eu estou passando fisicamente, não são esses soldados que estão aqui para me castigar. Mas eu tenho certeza, Jesus, Deus, ele devia estar pensando, que eu vou morrer quando eu cessar de falar e quando eu perder a presença do teu Espírito e a tua presença comigo. Isso traz uma lição muito forte para você e para mim nesta noite. Nós podemos aprender uma história com isso que Jesus passou. Enquanto a igreja estiver confessando a palavra de Deus, estiver crendo na palavra, estiver proclamando a palavra, enquanto gastamos tempo para nos render, como cantamos nesta noite, interagir com a presença de Deus e com o Espírito Santo de Deus em nós, nunca, jamais nós vamos morrer espiritualmente. Porém, se deixarmos de proclamar a palavra, viver pela palavra, nos sujeitar à palavra, e deixar de ter comunhão com Deus e com o Espírito Santo, morremos. Mas a igreja nunca vai morrer em qualquer momento da história, por mais difícil que sejam os dias, ou haja perseguição, o que for, enquanto ativarmos a palavra continuamente, vivermos pela palavra e acolhermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, sua presença, sua direção. Estas duas coisas manterão a igreja viva na terra até a volta de Cristo. Precisamos aprender então, entender que devemos apreciar a palavra de Deus, devemos valorizar a palavra de Deus, devemos valorizar a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que não se vá. Senão a glória de Deus vai, fica o salão como era, fica os instrumentos como eram, fica a decoração como era, mas nada tem vida se Deus não tiver presente, seu Espírito e a sua palavra vivificada. E é interessante que o Espírito Santo de Deus, quando Cristo morreu naquela cruz, preste atenção nisso. A Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão foi o próprio Adão e o segundo Adão foi Cristo. Antes de Adão pecar no jardim, a presença de Deus, o Espírito de Deus estava ali, sim ou não? Quando ele peca, aqui que diz a Bíblia, que Adão se escondeu da presença de Deus. A presença do Espírito Santo numa reunião, ou na nossa comunhão individual com Deus, ou no nosso culto familiar, ou no nosso culto, seja onde for, sozinhos ou com alguém, a presença de Deus e do Espírito Santo, ela revela o nosso pecado, gente. Ela revela o quão pecaminosos nós somos. Quando entramos na presença de Deus individualmente ou com nossos irmãos, a presença dele não apenas nos mantém vivos, mas expõe o pecado que quer roubar a vida dele em nós. Adão, antes do pecado, a glória de Deus revestia ele, e ele estava nu e não via o pecado. Como é que pode alguém estar nu e não ver que está nu?
Diz a história e os estudiosos que a glória de Deus era quem revestia, a presença de Deus é quem revestia Adão e Eva. Mas, quando o pecado entra, a presença de Deus agiu revelando a desobediência. E o pecado foi exposto. E a Bíblia diz, então Adão percebeu que estava nu e ficou envergonhado e se escondeu de Deus. Existe algo sobre a presença de Deus, se ela é mantida e preservada na nossa vida, é que em qualquer lugar que estivermos, sozinho com alguém, ela sempre vai expor o pecado. É por isso importante viver uma vida que vai além de apenas ir nos cultos, ir na igreja e sair da mesma maneira que entrou. Não, precisamos mais do que isso. Precisamos realmente mais do que apenas boas músicas. Precisamos realmente muito mais do que qualquer outra coisa que pode acontecer numa reunião. Nós precisamos entrar na presença de Deus. E por esta presença seremos mantidos, mas também ela vai expor na minha vida e na tua vida o que precisa ser mudado e transformado. Interessante que quando buscamos a Deus, o Espírito expõe áreas, ou não é assim, da nossa vida que está entristecendo a nossa comunhão com Deus. O Espírito mostra que precisamos nos arrepender e nos afastar de algumas coisas, abandonar algumas coisas. Sim ou não? Mas isso é só na presença dEle. E nós louvamos e bendizemos e exaltamos o Senhor, que esta presença está aqui hoje à noite, está conosco onde estamos, e ela continua nos revelando e mostrando o que nós precisamos ser mudados, transformados, para chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Diga a pessoa do outro lado, o Espírito Santo não mudou, ele continua revelando o pecado. Vivemos numa época em que parece que a igreja só quer ser abençoada, 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 abençoada. Deus quer nos abençoar, o Espírito quer nos abençoar, mas é impossível Ele não revelar nossos pecados. A única maneira de sermos realmente abençoados é quando Ele nos revela o pecado e nós nos arrependemos. Nós reconhecemos que aquilo precisa ser mudado. Sem arrependimento há um perigo, nos tornamos religiosos e crescemos dentro da vida da igreja com o coração endurecido, fechado, bloqueado para aquilo que Deus quer fazer. Cuidado, isto é muito perigoso, muito perigoso. A presença de Deus vem para revelar a graça de Deus, aleluia, vem. A presença de Deus vem para revelar o perdão de Deus, vem. Mas a presença de Deus vem para limpar a igreja, nos levar a cair de joelho, reconhecer que estamos errados nisso e naquilo e sermos mudados. Amém, irmãos? Quando entramos na presença de Deus, aquelas coisas que estão erradas começam a vir à tona. Ninguém precisa nos dizer. Nós somos quebrantados, nós somos convencidos e nós nos arrependemos e mudamos de vida. Precisamos desse tipo de presença de Deus cada vez mais em nossas vidas. Precisamos entendermos que quando viemos para o culto, nós viemos para isto. Precisamos cada vez mais nos púlpitos que esta verdade seja pregado. Eu creio sinceramente de todo o coração que existe muito pecado nesse país e na igreja dessa nação, é porque não temos a presença de Deus suficiente, que tem que gerar a convicção e trazer à tona pecados das nossas vidas como cristãos. Está se aceitando e se admitindo muitas coisas no que se chama igreja no Brasil e no mundo,
porque falta a presença de Deus que convence que isto e aquilo não pode estar em cima da plataforma. Quantos concordam com a palavra de Deus? Digam amém. Um pastor que deixou sua esposa voluntariamente não pode continuar ensinando sobre família e dizendo que Deus agora mudou a história dele e deu a mulher que entende ele e agora realmente ele casou com a pessoa certa. Não é de Deus isso. Me desculpe, mas não é de Deus isso. A Bíblia não dá exceções para esse tipo de coisa. A Bíblia não abre exceção para esse tipo de coisa. Está faltando presença de Deus em alguns lugares para que essas pessoas desçam, sejam tratadas e deixem Deus usar quem Ele tem chamado com pureza e santidade. Se nós nos escondermos diante de algumas coisas, nós vamos começar a mesclar a verdade com a mentira, o certo com o errado. A presença de Deus, ela mantém a igreja viva, mas ela revela o que está errado. Amém? Leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Sem arrependimento não tem mudança. Sem arrependimento não tem a presença de Deus. Quando nós somos limpos do pecado pela presença de Deus, nós temos poder, autoridade no nome de Jesus. E nós temos que aprender a dar boas-vindas ao Espírito Santo e deixar Ele fazer o que Ele quer. Ninguém, nenhuma instituição, nenhum pastor nesta nação e no mundo pode querer manipular o Espírito Santo. Nós temos que nos render ao Espírito Santo. Estamos tão preocupados às vezes com a presença do poder. Não é errado. Deus faz milagres, Deus tem poder, Deus cura, Deus se move. Mas temos que não apenas nos preocupar com a presença do seu poder, mas sim com o poder da sua presença em nossas vidas. Jacó entrou na área do trono, ele viu o anjo subindo e descendo, ele entra na presença de Deus e logo ele diz algo que está lá em Gênesis 28, 22. Olha que interessante. Podíamos citar tantos outros, mas vamos citar isso aqui. Jó 28, 22. Diga à pessoa do lado, quando entramos na presença de Deus, com coração sincero, Deus vai começar a nos mostrar coisas que nunca antes enxergamos. O que diz aqui, Mateus 28, 22? E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha só. Eu não quero te forçar com esse texto aqui, você seja dizimista. Mas olha que interessante. Olha o que ele enxergou. Ele viu que aquilo que ele estava sendo abençoado, ele tinha que dizimar. Ele tinha que dar a Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que Jacó foi um homem próspero, sim ou não? Foi um homem abençoado. Quando foi realmente a última vez que eu e você sentimos convicção? Quando foi a última vez que nós clamamos por causa do pecado que estava errado na nossa vida? Quando foi que nós realmente vimos aquilo que tinha que ser mudado? Quando nós entramos na presença de Deus com adoração, com louvor, Deus entra na nossa vida. Quando entramos na presença de Deus com o coração quebrantado, sincero, apesar de sermos pecadores, mas crendo no perdão e na graça dEle, Deus intervém nas nossas circunstâncias com poder. Por isso nós declaramos nessa noite, muita mudança vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Temos que aprender a ser bons hóspedes do Espírito Santo. Temos que aprender a ser bons hóspedes de Jesus, de Deus. O homem pode se limitar no seu pensamento, mas Deus não pode se limitar no seu poder. Quando eu coloco a minha fé em Deus, né? Quando eu creio que tudo é possível que crê,
eu experimento na minha vida que para Deus nada é impossível. Fé coloca nenhuma limitação em Deus, e Deus coloca nenhuma limitação na minha fé e na tua fé. Quantos creem nisso? Agora, como nesses dias, ainda podemos ser bons hóspedes e fazer com que o Espírito Santo se sinta bem em nossas vidas. Olha que interessante a história de Noé, lá no início, em Gênesis capítulo 8. Olha que coisa interessante isso aqui. Quem já ouviu falar da arca de Noé? Do dilúvio? Noé solta um corvo e digam todos, e depois uma pomba. O que a pomba representa? O que veio sobre Jesus? Uma pomba. Representando o quê? O Espírito Santo. Olha que interessante, Noé estava na arca. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela, verso 6. Abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual tendo saído e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, digam todos, uma pomba, símbolo do Espírito Santo, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, olha, preste atenção, não achando onde pousar o pé, tornou para a arca. Ela se sentiu bem naquela arca. E ela viu que não tinha como ela pousar em lugar nenhum, e ela voltou para a arca. Noé sabia hospedar o Espírito Santo, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia, digam todos, no bico, uma folha nova de oliveira. O que representa o azeite na Bíblia? A unção. A unção. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais. Noé sabia como hospedar o Espírito Santo. Então a pomba voltou para ele. Voltou para a família dele. Voltou porque eles sabiam como receber a presença do Espírito, a de Deus na vida deles. Eles aprenderam que aquela arca era o lugar ali da família deles, mas também da habitação de Deus, da presença do Espírito Santo. E se olharmos João 1,32, a Bíblia fala, quando a pomba permaneceu em Jesus, veio sobre Jesus. E aí vem a pergunta para nós, então como eu e você nesses dias podemos hospedar o Espírito Santo e fazer com que ele permaneça em nós? Não apenas venha e vá. A pomba é um bichinho que se espanta facilmente. Quem já viu uma pomba? Quem já tentou chegar perto de uma pomba? Ela tem uma sensibilidade incrível, qualquer coisa ela se espanta. Assim o Espírito Santo na igreja. Como podemos então nesses dias fazer com que o Espírito Santo se sinta bem nas nossas relações, na nossa casa, na nossa vida, na igreja? Nos tornando como Noé? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Eu quero aprender a ser um bom hóspede do Espírito Santo. Tu queres aprender? E preste atenção. Há uma lição aqui. Quando a pomba voltou e tinha um galho de oliveira consigo, já falei, vou repetir, aquela oliveira representa a unção. Quando o Espírito Santo chega na vida de alguém, é ou não é assim? A unção de Deus vem sobre nós. É impossível a presença de Deus não estar em mim, ou em ti, ou numa reunião, sem haver unção de Deus. As pessoas são curadas,
As pessoas são cheias, as pessoas são tocadas, são transformadas. E traz na sua boca uma evidência que o Espírito Santo faz na minha vida e na tua vida. O que trazia na boca? Trazia um galinho de oliveira, uma evidência de que a tempestade ia passar e ia começar um novo tempo. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos convence dos pecados, nos mostra Jesus Cristo e nos dá a possibilidade de um novo tempo na nossa vida. É ou não é assim? É assim, foi assim e sempre será assim. O Espírito Santo foi e é o agente da Trindade que até hoje pode gerar em mim e em ti santidade, temor, busca, fome, sede de Deus. Aquele galinho representava que algo novo ia ser criado. E quem que convence o homem do pecado, do juízo e do engano? Cristo mandou o Espírito Santo para convencer a mim e a ti que nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus, que nós podemos nascer de novo, ter o perdão dos nossos pecados e ter uma nova criação e dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu proclamo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, deixa a presença do Espírito Santo inundar o teu coração, a tua casa, a tua família. Essa tempestade vai cessar e o que é de Deus vai ser criado em ti, em mim e na vida da igreja. Aleluia. Irmãos, que coisa forte. Que coisa forte. Algo novo. Não entendeu? Está passando a tempestade. Deus foi fiel no que Ele prometeu. Acharam que eu estava doido, que eu estava louco. Eu quero dizer para ti nesta noite: mantenha a tua família nos princípios de Deus. Faça como não é, como nós pregamos aqui. Que depois que ele viu que a sua família entrou, ele foi lá e bateu a porta e disse: agora sim, estão todos aqui dentro. A presença de Deus vai comigo. Eu quero dizer para ti: ser fiel a Deus, e tu e a tua casa vão ter vida e abundância aqui na terra, e um céu te aguarda de vitória. Por que não aplaudir Jesus por esse projeto tão pleno e completo na minha vida e na tua vida? E eu te animo nesta noite, eu te estimulo nesta noite: busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser batizado do Espírito Santo, busque ter os dons do Espírito Santo, busque ter a graça do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não basta ir nos cultos apenas no final de semana, isso não é suficiente. Romanos 8, 26, o que diz ali? Quantos estão aqui essa noite, digam amém. Fique tranquilo que tem um relógio na nossa frente aqui. Romanos 8, 26, o que diz ali, irmãos? Aleluia, diga a pessoa do outro lado: Deus quer fazer de ti habitação do Espírito Santo. E Deus está te ensinando a ser um bom hóspede dele, do Espírito e do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8, 26, o que diz ali? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém mesmo? Aleluia. E olha que interessante. Quantos lembram aqui daquela mulher que tocou na orla, tocou nas vestes de Jesus e foi curado? Quem lembra dessa história? Vamos ver então, Lucas 8, 44. Olha que interessante isso. Lucas 8, 44. Se eu for para Lucas, fica melhor, eu estava em João. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Alguns dizem que a mulher tocou em Jesus. Não é errado dizer isso,
Mas o mais correto é dizer que ela tocou em algo que estava tocando em Jesus. Certo? Tocou na orla da veste. O que diz uma outra versão? Tocou na sua vestimenta, né? Tocou na sua roupa, é isso? Ah? Aonde? O que diz a tua Bíblia? Na barra da capa. Olha que interessante. Então ela não tocou diretamente em Jesus. Ela tocou em algo que estava tocando em Jesus. Ela não tocou em Jesus propriamente. Mas ela tocou em algo que estava encostado nele. Há um princípio de Deus aqui. Por que existimos como igreja? Porque a Bíblia diz que somos luz e sal dessa terra. Por que estamos na terra? Por que estamos nesse mundo ainda? Por quê? Porque se formos uma igreja que soubermos valorizar a presença do Espírito Santo, de Deus e de Jesus, por onde nós passarmos, as pessoas vão conhecer o Jesus que está em nós. Diga para a pessoa que está do lado, o Jesus que tu vai revelar é o quanto esse Jesus tu estás buscando, tu estás hospedando, tu estás valorizando. Que sério isso? Que sério isso? Se você está aqui hoje à noite e pela fé tocar em Jesus em qualquer área da tua vida, aquela área que Ele te tocou e te mudou, vai ser um instrumento que você vai ser usado na vida de outros. Quantos aqui, ao serem curados, têm fé para orar para os outros serem curados? É uma realidade isso. Quantos aqui foram libertos de um vício e têm uma capacidade, uma facilidade de testemunhar e falar para as pessoas? Me chamou a atenção algo que aconteceu na praça hoje. Alguns jovens, o Madger, minha filha e mais dois, viram uma mulher sentada e, como eles descreveram, com o rosto totalmente desfigurado. E no primeiro contato ela não deu muita bola para eles. Recebeu o folheto, mas não quis conversar. E a minha filha ficou ali junto com o Madger e ficou orando. E o Espírito Santo disse para ela, senta do lado dessa senhora. E ela sentou do lado da mulher. E disse, que dia lindo, né? Que sol. Não passou alguns minutos, diz que a mulher começou a chorar compulsivamente. Chorava, 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 chorava. E se agarrou no pescoço dela. E ela disse, eu estou aqui, eu não sou daqui, eu sou de São Leopoldo. Eu sou talvez nessa praça a pessoa mais triste, a pessoa mais derrotada. Eu já tive problema nisso, naquilo outro. Eu já tive isso. E a minha filha olhou para ela e disse assim, Deus te ama e Ele tem uma vida nova para ti. O que foi que fez aquela mulher chorar e sentir a presença de Deus? A oração, a busca de Deus na vida desta garotada. Eu passei na avenida umas 2 vezes e eu vi isso. E quando eu passei, eu vi o Madger em pé e a minha filha abraçada numa mulher no banco. E eu disse, Deus, derrama a tua graça sobre isso. Eu disse, Senhor, usa ela com poder. E a mulher entregou a vida para Jesus, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí eu passei e eu vi o Samuel com essa altura divina que ele tem. Samuel não está aqui hoje, né? Samuel é o filho do Luiz e esqueci o nome da esposa, né? É isso aí que eles estão dizendo que eu não ouvi aqui? Né? E eu vi ele cantando. E eu
parei o carro, baixei o vidro, peguei o celular, tirei uma foto. E ele tirou a mão do violão e fez assim para mim. E continuou cantando, mas vocês tinham que ver quantas pessoas paravam no carro e ficavam ouvindo aqueles cânticos. Depois eu passei de novo, estava a Ana Paula cantando, não a Valadão, mas a nossa aqui, aleluia, temos uma Ana Paula aqui. E a presença de Deus ali se derramando, e as pessoas sendo alcançadas por Deus. Diga à pessoa que está ao teu lado, você é um instrumento para levar a presença de Deus às pessoas que estão sofrendo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, toca em Jesus e deixa as pessoas tocarem em ti. Elas vão conhecer Jesus. Elas vão reconhecer que Jesus salva, cura, liberta, restaura o casamento, tira a amargura, o ressentimento. Aleluia! Esse Jesus pode tudo! Aleluia! Aleluia! E nós queremos essa presença ainda mais. Amém, irmãos? Se as pessoas falarem contigo e você estiver em Jesus, vai surgir palavras de Deus para a vida delas naquela hora. Você vai ouvir aquela voz dizendo no teu espírito, diga isto para ela, fala isto para ela, mostra isso para ela. E elas vão ser abençoadas. O que diz em Atos capítulo 4, verso 13? Aleluia, quantos estão aqui nesta noite? Glória a Deus. Diga a pessoa que está do teu lado, que verão bom neste nosso inverno. Ao verem a intrepidez de quem? De Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram, digam todos, e reconheceram. O quê? Que haviam desfrutado da presença de Jesus. João e Pedro tinham tocado em Jesus. Eles não apenas vinham nos cultos. Eles não apenas estavam na reunião. A Bíblia diz que as pessoas se admiraram e viram que eles não tinham condições naturais de estar fazendo aquelas coisas. Elas não tinham como explicar, a não ser que eles tinham tido um relacionamento, uma comunhão com Deus. Eles não tinham conseguido conhecimento apenas, eles tinham a presença de Jesus. O meu trabalho e o teu trabalho como cristão é ter relacionamento com Jesus e contaminar as pessoas. É entrar na presença de Jesus, é estar cheio da palavra dele, é estar cheio do Espírito Santo. O único Jesus que eles vão ver é o Jesus que nós estamos buscando. É sério. Diga à pessoa que está ao teu lado, toque nas pessoas pela fé, mas toque em Jesus. A igreja não é um clube que se exalta a si mesmo. A igreja é um povo que leva Jesus às pessoas. Amém? Amém mesmo? Aleluia. E olha o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 21. Isso é muito interessante, isso tem muito hoje na igreja. Diga para a pessoa que está do lado, viva na presença dele. Hospede o Espírito Santo na tua vida. Faça ele se sentir bem em ti, na tua casa, na igreja. Amém, irmãos? Olha o que Paulo diz para esse jovem. 1 Timóteo 5, verso 21. Ele diz assim, exorta-te, conjuro-te, né? Exorto, eu te carrego disso. Perante Deus e Cristo. Jesus e os anjos eleitos, que guardes os conselhos que eu te dei. Tudo sem preconceito, sem prevenção, e nada faça com parcialidade. Não faça nada com preconceito ou favorecendo alguém. Não, faça aquilo que Deus deu para todos que aparecerem na tua frente.
Agora ele diz uma coisa interessante. Ele diz, eu te exorto. Ele está dizendo, isso aqui não é para você esquecer. Isso aqui é para ser um padrão de vida em ti. Sabe, hoje tem muito crente choque. O que é isso, pastor? Crente choque. Quem aqui, quando era pequeno, gostava de brincar, de botar o dedinho na tomada? Às vezes nós parecemos que nós somos crentes choque. Vamos no culto e durante o louvor, cantar o hino que eu gosto. Estou pronto para ir para casa. Não, só um pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus não quer que você seja cristão que tome um choque aqui. Por isso tem muita gente correndo para lá, correndo para cá. Lá tem avivamento, aqui tem avivamento, lá tem mover, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Por isso tem muita gente que só quer choque, só quer choque, só quer choque. Cuidado que muito choque mata. Deus não quer que eu seja um cristão choque. Deus quer que eu seja um cristão que esteja sempre com a bateria carregada. É diferente. É diferente. O que Jesus fez antes de escolher os 12? Passou a noite carregando, tendo comunhão com Deus. E como já diz alguns, e assim mesmo tinham Judas. Aí você deixa para eles, né? Quantos já ficaram sem gasolina no seu carro? Um dia até a Rose me socorreu, né, Rose? Eu vou confessar a Rose. A Rose estava passando, disse que ajuda, pastor. Não, graças a Deus já está aqui, Rose. Quem já esqueceu a chave dentro do carro? O carro não liga sem a chave e o carro não anda sem gasolina. Quantas vezes a igreja parece que lembra de carregar o tanque só quando tem problema? Aí vai dar arrancada, não tem força, não tem combustível. Diga à pessoa que está do outro lado, Deus não te chamou para ser cristão que vive tomando choque. Deus te chamou e te exorta nesta noite, como Paulo exortou a Timóteo. Tenha uma comunhão diária com Deus. O choque é passageiro, é temporário, mas a presença do Espírito Santo, quando nós amamos e buscamos isso, e queremos ter nossa vida carregada por Deus, reconhecendo que nós não podemos viver sem Deus, sem Jesus e o Espírito Santo, é para sempre. Amém, irmãos? E nós encerramos nessa noite, dando um grande exemplo bíblico, que ele não quis apenas o choque. Quem é que lembra aqui a história de Moisés? O grande libertador, né? O grande libertador. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 33. Olha a atitude do coração desse homem. Deve ser a nossa atitude até o dia de hoje. Olha que interessante isso aqui, gente. Olha que interessante isso aqui. Se você ler todo o capítulo, você vai entender algo assim. Deus diz para ele, Moisés, verso 2, eu vou enviar um anjo. Olha só que coisa linda, um anjo, olha que maravilha. Adiante de ti, lançarei fora os inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobre para uma terra que mana leite e mel. Eu não vou, olha só, subir no meio de ti, mas eu estou te dando um anjo. Porque esse povo é de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. O que fez Moisés? Moisés poderia ter dito, amém Deus, se é assim que tu quer, vou confiar no anjo. Não. Disse Moisés ao Senhor, verso 12. Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me des saber o que has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faça saber
neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Olha o que ele está pedindo. Eu quero que tu me faças entender a tua vontade e que eu ache graça de ti, e eu quero que tu realmente considere que o povo teu é um povo diferente dos demais. E respondeu Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença e não a do anjo, se a tua presença, não a do anjo, não vai comigo, eu não vou, não nos faça subir deste lugar. Olha a atitude do coração desse homem. Quantos creem que os anjos são maravilhosos? A Bíblia diz. Estão aí para nos guardar, para nos abençoar. Quantos creem que as promessas de Deus são maravilhosas? Quantos creem que o ensino de Deus é maravilhoso? Ele pediu isso também. Mas quantos creem que é impossível, meu irmão, da presença de Deus? Aí é que está. Às vezes nos tornamos profissionais da fé. E parece que já sabemos fazer as coisas e não precisamos mais de Deus. Pais, nós não somos profissionais da fé. Nós somos homens pecadores que dependemos diariamente da graça de Deus. Amém, pais? E o que disse o texto de Jesus? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode ouvir. Você pode até explodir de tanto conhecimento. Mas se o Espírito Santo não estiver revelando e agindo, isso não vai servir para nada. Eu vou dizer a vocês, com toda franqueza, depois de todos esses anos de fé, não existe atalho, irmãos. Não existe atalhos. Ainda se faz necessário jejum, oração, quebrantamento e busca de Deus. Não tem atalho, querido. Deus não mudou a forma de revelar e agir com o seu povo. Os tempos são modernos. O pecado é o mesmo desde o tempo de Adão. E a única maneira de vencer é dependendo de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Não há atalho. É necessária oração. Diga a pessoa do outro lado: é preciso oração. É preciso renunciar à carne. Diga isso. É preciso abandonar nossos sonhos pessoais. É preciso gastar tempos sozinho com Deus, ouvindo a voz dEle, aprendendo sozinho a dar boas-vindas ao Espírito Santo na nossa vida. Deus não chamou nenhum de nós para ser crente carrinho de mão, que só anda quando alguém carrega. Deus te chamou para tu carregar a tua vida individualmente com Deus e crescer e ser usado e andar na velocidade de Deus. Mas não tem atalho. Não tem atalho. Não existe atalho.